Eu acho difícil, cara. Eu acho difícil a coisa melhorar, né? Em todos os outros podcasts eu sempre venho falando a respeito de um colapso, né? Esse momento histórico aqui é um introito para algo maior, é um introito, é a introdução para algo em maior escala, negativo, óbvio, né? E o que eu vejo é que pessoas, né, parcas pessoas irão se salvar aí nessa querela, né? Pessoas como nós, de certa forma, né? Por mais que talvez aqui um ou outro talvez venha se relacionar e tudo, pode ter certeza que não vai ser a mesma coisa, né? Não vai ser a mesma coisa. A pessoa que bebe da sabedoria, que tem o entendimento, não tem como ela cometer erros que cometeu, né, em relações passadas, em situações, né, nesse quesito, né, que vivenciou no passado, não vai repetir certas questões, porque ou aprendeu na pele, ou aprendeu ouvindo podcast, lendo livro, né, observando algumas amizades, né, alguns parentes próximos, no que tange a questão dessas relações humanas, né, entre homem e mulher, relacionamento, vamos colocar assim. Mas a realidade é essa. A realidade é essa. Tá ruim, tá ruim. Tá ruim sim, tá muito ruim. Mas vai piorar. Vai piorar. Essa questão, né, do exército de mães solteiras, isso vai se multiplicar. Né? O feminismo, né, essa doença, essa degradação, né, chamado feminismo, que é fruto de uma raiz envenenada, uma raiz anterior envenenada, tá dando para as pessoas o que eles quiseram, o que eles queriam. Liberdade sexual, não é isso que queriam? Então, o que está sendo colhido agora, esses frutos colhidos nesse exato momento, né, esse exército de mães solteiras, mulheres que sequer sabem quem é o pai de sua prole, elas estão colhendo exatamente ao que algumas décadas começaram a lutar. Né? Algumas décadas atrás elas lutaram por essa liberdade do feminino. Então, se me perguntar, você tem pena? Eu não tenho pena. Por quê? Elas estão vivenciando na carne esse martírio e muitas dessas mulheres ainda continuam levantando bandeira para essa questão feminista, marxista, degenerativa. E é interessante, o Guilherme, essa questão da libertinagem sexual, nem vou usar o termo liberdade aqui, essa libertinagem sexual. Por quê? Porque isso é entregue às pessoas como se fosse uma real liberdade, quando de fato isso é, na verdade, uma escravidão, uma prisão. Então as pessoas elas acham que aderindo a essa libertinagem, essa sacanagem, onde as pessoas elas ficam com um e com o outro a vida toda e ficam pulando de um para o outro, as pessoas elas acham que fazendo isso elas vão se sentir completas, elas vão se sentir bem, mas na verdade elas estão cada vez mais aprisionadas. O que elas percebem, o que a gente percebe é que elas estão se tornando cada vez mais aprisionadas. Tanto com relação à questão da prisão instintiva, né, a pessoa ela ser escrava do próprio instinto, quanto com relação à escravidão das próprias consequências. Então a pessoa ela se torna escrava das próprias consequências. E você falou aí a questão das mulheres solteiras, né, das mães solteiras, e isso é consequência da liberdade, da libertinagem, que as pessoas elas pegam isso como se fosse uma solução, como se fosse uma liberdade, como se fosse algo maravilhoso, sendo que na verdade está levando à destruição completa, tanto dos homens quanto das mulheres. Aqui a gente não está falando só dos homens, tem a questão aí dos homens, né, que estão aí imersos nessa prisão da libido, e temos também o lado das mulheres, que também são afetadas por esse sistema como um todo, pela libertinagem que é pregada, que é passada, inclusive, como você falou aí, pelo próprio feminismo, né? Feminismo que passa a ideia de que a mulher ela tem que ser livre, que ela tem que ficar com todo mundo mesmo, que tem que fazer o que quiser, tal. E muitas vezes essas pessoas elas não levam em conta as consequências. Exatamente.